Boa noite, irmãos. A paz do Senhor a todos. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Mais um dia que começamos o culto na presença do nosso Senhor com muita alegria. Nós estamos aqui para louvar e adorar o nosso Deus, amém? E Ele está aqui para nos abençoar com a presença dEle, falar mais aos nossos corações e encher a nossa vida da presença dEle em nome de Jesus, amém? Então, antes de iniciarmos o louvor, eu vou compartilhar com os irmãos um versículo que está lá no Salmo 34. Vamos abrir a Bíblia então, já que vocês estão querendo abrir a Bíblia, vamos abrir para ler esse salmo, esse versículo. Salmo de número 34, versículo 8. Diz assim: Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Vamos ler mais uma vez? Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Amém? Irmãos, a Bíblia diz aqui: provai, faça a prova, veja que o Senhor é bom. Amém? Bem-aventurado, feliz, abençoado é aquele homem, aquela pessoa que confia no Senhor, porque aquele que confia em Deus, ele consegue viver a bondade de Deus na vida dele. Amém? E que nós possamos confiar no Senhor e possamos ver que o Senhor, Ele é bom todos os dias da nossa vida, amém? Mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, semana passada foi pregado aqui que há tempo para todas as coisas, né? E mesmo nos momentos que a gente tem mais difíceis na vida, o Senhor, Ele é bom o tempo todo. O Senhor, Ele é bom o tempo todo conosco, irmãos. Todos os momentos que nós passamos nessa vida, estando com o Senhor, a gente vê como o Senhor, Ele é bom e Ele cuida de nós, amém? Hoje, pela manhã, nós tivemos uma notícia de uma conhecida nossa que faleceu, né? E uma moça jovem de 45 anos, passou mal, estava na academia segunda-feira pela manhã, sentiu uma forte dor de cabeça, a pressão subiu, foi ao médico e aí foi constatado um aneurisma. Ela teve um sangramento maior na terça-feira, mesmo estando internada no hospital, estava sendo preparada para fazer a cirurgia, teve outro sangramento mais forte, foi internada, entubada, mas não resistiu, infelizmente, foi declarado, né, a morte cerebral dela. Amanhã será o velório inteiro. E a gente para pensar e fala: meu Deus, né, como a nossa vida é um vapor realmente. Uma moça jovem de 45 anos, casada, um filho, estava vivendo, foi para a academia numa segunda-feira de manhã, né? Vivendo a vida dela. E a gente vê, de repente, ponto, a vida dela aqui nessa terra acabou, né? E a gente reflete que muitas vezes nos apegamos a coisas tão pequenas na vida, né? A gente fica buscando tantas coisas, não que não vamos buscar, sempre vamos buscar outras coisas na vida, vamos acordar, trabalhar, né, cuidar das coisas da nossa vida, mas a gente não pode esquecer que a nossa vida, ela tem um fim aqui nessa terra, amém? E que nós vamos viver todos os dias pensando: meu Deus, o meu objetivo, o meu alvo é a minha salvação, é estar contigo na eternidade. Porque, irmãos, nós não sabemos o nosso dia, nós sabemos que Jesus está voltando, cada dia mais próximo está a volta do Senhor. E nós, como estamos, né? Temos que estar preparados. Temos que todos os dias nos apegar a Deus, pedir perdão pelos nossos erros e pecados, porque somos falhos, somos muito falhos. Mas temos que viver na confiança do nosso Deus, que Ele cuida de tudo, 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 tudo. E que nós pedimos a Deus nessa noite, né? Se você puder, também pedir por essa família, pedir pelo esposo, pelos pais, pelo filho dela de 10 anos que ficou sem uma mãe agora, mas eu tenho certeza que Deus cuidará dele, em nome de Jesus, porque Ele cuida, né? Ele cuida de nós.
e que nós possamos nos alegrar na esperança de saber que nós temos um Deus poderoso, grande e que é bom, como nós lemos aqui na Bíblia. Nós podemos fazer prova e provar e ver que o Senhor, Ele é bom nas nossas vidas. Amém? E que você venha cada dia, que eu venha cada dia aprender mais desse Deus, né? Cada vez, eu li uma coisa essa semana que diz que cada vez que nós nos aproximamos mais de Deus, a gente reconhece o quão pequeno nós somos, né? Quanto nós precisamos aprender ainda mais desse Deus que nós servimos e buscamos. Enquanto vivemos todos os dias, nós vamos aprender cada dia mais com a palavra dele, com os ensinamentos e com a vida, né, irmãos? Nós vamos aprendendo e entendendo muitas vezes o propósito de Deus. Amém? Então vamos fazer uma oração e vamos louvar ao Senhor na sequência. Feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Pai amado e querido Deus, aqui estamos nessa noite reunidos diante da sua presença no nome de Jesus, ó Pai. Nós nos colocamos nessa noite diante de Ti, Senhor, querendo agradecer ao Senhor pela Tua bondade, pelas Tuas misericórdias, pelo Teu amor, ó Deus. Oh Pai amado e querido, nós sabemos que todos os dias nós precisamos do Senhor. Alguns dias, Pai, precisamos ainda mais, pois a caminhada nem sempre é tão fácil, mas nós sabemos que contigo nós tudo podemos, ó Deus. Com o Senhor, ó Deus, cada dia que vivemos nessa terra é um dia de vitória. Mesmo nas lutas, nós temos certeza da vitória que o Senhor tem preparado para nós. Nós te agradecemos, ó Deus, por este culto, pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos na sua presença. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, venha habitar em nós, venha encher as nossas vidas, venha ser o consolo, venha ser o socorro para nós, Senhor. Nós queremos mais de Ti, nós buscamos mais pela Sua presença. Hoje, neste domingo, Senhor, nós queremos Te adorar, nós queremos declarar, ó Deus, que não importa nenhuma situação dessa vida, nada poderá nos separar do Seu amor, Jesus. Oh Pai, fale mais aos nossos corações e receba todo louvor, toda adoração que é entregue a Ti nessa noite. Aleluia, Jesus. Vamos adorar a Deus de todo o seu coração. Adore a Ele. Te amo, Deus, Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo Tu és tão bom, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fogo
Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Que a tua bondade venha nos seguir, ó Deus, todos os dias da nossa vida. Aleluia. A bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Te dou o meu ser, entrego tudo a ti, Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Aleluia, Senhor. Oh Deus, nós te adoramos. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, aleluia, Senhor. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia, só Pai. Obrigada, Jesus. Nós te adoramos, ó Deus, e te louvamos, Senhor. Toda honra e glória sejam dadas a ti, ó Pai. Nessa noite nos rendemos ao Senhor, nos entregamos a ti. Oh Deus, entregamos o nosso coração e a nossa vida, Senhor, em tuas mãos. Que o Senhor venha, meu Deus, oh Pai, cuidar de todas as causas, ó Pai. Nós apresentamos a ti nessa noite todas as causas, Senhor, tudo aquilo que tem nos preocupado, tudo aquilo que tem nos deixado ansiosos, ó Deus, nós colocamos diante da sua presença. Que o Senhor venha cuidar de todas as coisas, Senhor, e que o Senhor, ó Deus, venha nos dar a sua paz, a paz do Senhor, que é aquela que excede todo entendimento. Que o Senhor derrame sobre nós, ó Pai, e que nós possamos confiar em ti cada dia mais, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Nós te adoramos, nós te agradecemos mais uma vez e pedimos que o Senhor venha falar com cada um de nós, ó Deus, através da sua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Só preciso da minha Bíblia com um papelzinho aqui. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos nesse momento, nós clamamos a Ti, Pai, pedimos a Tua presença em nossas vidas, Pai, pedimos a Ti perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Senhor, nesta noite, Pai, fale com cada um de nós, fale com a sua igreja, Pai. Nós precisamos te ouvir, precisamos aprender da sua palavra, precisamos, ó Pai, avançar diante das dificuldades, precisamos desenvolver, meu Pai, nesta vida, precisamos amar o próximo, precisamos aprender, Pai, e só o Senhor para nos ensinar através da sua santa palavra. Fale com cada um de nós, ó Pai. Nosso coração está aberto, a nossa vida está diante do Senhor. Fale com a sua igreja, meu Pai. Estamos aqui para te ouvir, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Pode se assentar, sejam bem-vindos. Boa noite. Vocês estão bem? Bem? Tá bom. Louvado seja Deus, né? Hoje nós temos o batismo, né? Mas antes do batismo nós vamos meditar na palavra de Deus. Amém? Eu acho que ficou um pouquinho alto aqui, viu? Vou pedir para você baixar um pouquinho, amor, por favor. Porque eu acho que o seu Pedro não vai conseguir me ver. Ou com você, será que consegue? Depois você senta aí na frente e dá uma olhada para ver. Qualquer coisa a gente dá. Que a gente tenta gravar os cultos, né? Para as pessoas aí do Brasil inteiro acompanhar
quem se interesse aí, né, por esse tipo de pregação que a gente faz. Mas também a gente não quer atrapalhar quem está sentado aí. Dá para ver, né? Então tá bom. Glória a Deus, então. Irmãos, vamos abrir as Bíblias em Jeremias capítulo 18. Vamos começar em Jeremias. Uma palavra que acredito que vocês já ouviram, né? Uma palavra muito importante, tá bom? Jeremias 18. Glória a Deus. Esse culto, irmãos, ele é sempre gravado. A gente já fez muito culto ao vivo. A gente usava muito o Facebook. Só que aí a gente começou a usar um pouco do YouTube também. E a gente, pelas nossas análises aí, o Facebook me parece que ele vai ficar um pouquinho ultrapassado logo, né? Então a gente está usando mais o YouTube. O que as maiorias das igrejas fazem também, utilizam bastante o YouTube. Dá para fazer o culto ao vivo também, tanto pelo YouTube como pelo Facebook. Só que, o que acontece? O sinal aqui, esse celular eu tenho um plano muito bom, mas eu não sei o que acontece, ele cai, ele bloqueia e não chega o culto. Enfim, quando termina o culto, tá tudo pipocado, então a gente achou por bem gravar e postar depois, né, para não ter problema. Pois é, a nossa estrutura é muito simples, né, irmãos? Nós temos uma estrutura muito simples, mas também não estamos preocupados com grandes coisas, né? Porque nós cremos que temos que fazer a nossa parte diante do tempo que nós temos, daquilo que Deus nos deu e das condições que Deus nos deu também. Amém? A gente não pode nunca querer, por exemplo, ser como os demais, porque a nossa igreja, o nosso chamado, o nosso ministério, cada um de nós somos únicos, não é verdade? Então, por exemplo, tem igreja que vai alcançar um tipo de pessoa que talvez a nossa igreja não conseguiria alcançar. Por exemplo, uma igreja que tenha uma linguagem mais jovem. Eu confesso que não é bem o nosso caso, né? Nós não temos uma linguagem para cativar os jovens, nós não temos uma pregação que talvez cative tantos jovens. Não estou dizendo que não possa ter muitos jovens, pode, mas não seria algo aí extraordinário. Agora tem igreja que já tem uma linguagem bem bacana, né? Hoje, quando eu vim pela manhã dar uma organizada aqui, a piscina tá aguentando firme aí, né? Tava conversando com o rapaz que tem a firma aqui do lado. E ele falou pra mim, eu até ajudei ele a colocar um negócio pra dentro aqui. Ele falou, eu tô indo ali buscar minha filha na escola dominical, na escola bíblica. Porque a igreja, eu nem perguntei que igreja que é, ele falou, mas a igreja comprou uma quadra que tem ali e tal, e para os jovens jogar bola. Eu falei, que legal, tá vendo? Então a igreja tá podendo fazer alguma coisa pelos jovens. Então, o que nós vamos ganhar, as pessoas que nós vamos pregar, é um tipo de pessoas que talvez uma outra igreja não conseguiria alcançar. Por isso que existe a diversidade dos ministérios que a Bíblia ensina, porque o que um não chega, o outro chega, não é verdade? Pois é, nós somos uma igreja muito local. Você vê que a gente está aqui, parado aqui dentro, todo domingo o culto aqui dentro. Tem igreja que não, tem igreja que, por exemplo, manda os missionários para fora. Isso é bacana, isso é interessante. É até um desejo nosso futuramente, mas para isso nós teríamos que desenvolver muitas outras coisas, né? Para enviar, por exemplo, um missionário para a África, a gente tem que ter condição de sustentar o missionário lá, né, irmãos? Não vamos mandar o coitado lá ou a gente mesmo ir lá para morrer de fome lá, né? Nós temos que ter condição, dinheiro para fazer isso. Amém? Vocês entendem que Deus ele não precisa de dinheiro, né? Mas a obra de Deus ela é feita com dinheiro. Então a gente precisa desenvolver muitas coisas, mas nós nunca podemos perder a alegria e fazer o que Deus nos chamou, irmãos, fazer, né? De repente não é um plano de Deus para a nossa igreja também fazer tudo aquilo que a gente quer. Então nós vamos obedecer a Deus, amém? Vamos lá então, Jeremias 18, versículo 1, diz assim, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Irmãos, vamos dar uma pausa aí. Olha só, olha o que Jeremias ouviu. Ele ouviu
Deus falando com ele: Jeremias, desça a casa do oleiro. Irmãos, o que é a casa do oleiro? A casa do oleiro é a igreja. É a igreja. Porque Deus falou assim: na casa do oleiro você vai ouvir as minhas palavras. Nós ouvimos a palavra de Deus na igreja. Então, Deus convidando o profeta, o Jeremias, a descer para ouvir a voz dele. Hoje Deus nos chama para a igreja. Desça para a minha igreja, vá para a minha igreja, porque ali eu falarei com você. Amém? E quem é o oleiro, irmãos? Oleiro, né, vocês sabem que o oleiro é aquele que trabalha com barro, com argila, fazendo vasos e assim por diante. O oleiro aqui no caso é Deus. Deus é o oleiro. Amém? E ele vai falar com a gente hoje na casa dele, que é a igreja. Versículo 3: e desci a casa do oleiro, claro, né? Um chamado desse de Deus, e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, e o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Amém, irmãos? Que palavra maravilhosa! Quando Jeremias chegou na casa do oleiro, na igreja, ele viu o Pai trabalhando, ele viu Deus trabalhando, e ele viu que Deus, né, ele moldava, o oleiro, ele moldava um vaso. Amém. E o vaso quebrou. Agora, quem é o vaso, irmãos? Somos nós. Nós somos o vaso. E Deus, então ele quebrou aquele vaso e ele começou a refazer aquele vaso como ele queria, do gosto dele. Irmãos, o vaso somos nós. E Deus, ele está trabalhando em nossas vidas. Por isso que você tem passado por algumas situações. Esse é o agir de Deus na sua vida. Esse é o trabalhar de Deus. E o vaso quebrou, e Deus começou a reconstituir, a reconstruir o vaso. Agora, como que Deus fazia o vaso, irmãos? Do jeito que Ele queria. Tem pessoas que quando elas frequentam a igreja, elas vêm para a igreja, elas começam a servir a Deus, elas não querem mudar de vida. Irmãos, o maior sinal que uma pessoa se converteu, aceitou Jesus, é a mudança de vida que acontece nela. Por exemplo, era uma pessoa que falava muita besteira, já não fala mais. Era uma pessoa que fazia muita coisa errada, já não faz mais. Ela muda completamente, porque o Espírito Santo está habitando nela. Então não tem como, eu me converti, mas a minha vida continua do mesmo jeito. Não se converteu, irmãos, a verdade é essa. Conversão há numa vida transformada. Esse é o sinal, a vida é transformada. Você vai mudar, automaticamente você começa a mudar muitas coisas na sua vida. Pois bem, e muitas pessoas quando vêm à casa do oleiro, o oleiro também quer quebrar a pessoa. O oleiro quer quebrar você. E nós somos, irmãos, de barro. E nós estamos na mão dele. Nós temos que entender isso. E ele vai nos quebrar. E ele vai refazer da forma que ele quer. Olha que interessante. Então, quando nós somos de Cristo, passamos a ser de Jesus, já não é mais a nossa vontade, mas é a vontade dele, a vontade do oleiro, que vai prevalecer sobre as nossas vidas. E aí muitas pessoas, elas dizem assim, olha, eu sou assim, esse é o meu jeito e eu não mudo. Irmãos, isso é algo muito ruim para Deus. Deus não vê esse sentimento que a pessoa tem com os bons olhos, não vê. Por quê? Porque se ele é o oleiro, ele está quebrando a pessoa. Ele está quebrando a pessoa. Então ele quer refazer você do jeito que ele quer. Então, o meu jeito, irmãos, e o seu jeito, talvez não vai ficar o mesmo. Não vai. E por que ele faz isso? Para a nossa salvação. Porque a Bíblia diz, irmãos, que quando nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos uma nova criatura. Você entende? Uma nova criatura. Você já não é mais, quer dizer, as coisas velhas se passaram. E agora a gente vai viver novidade de vida. Glória a Deus. Então, olha, eu tenho o meu jeito, eu não vou mudar não. Meu jeito é assim. Então o oleiro não está trabalhando na sua vida. Porque se o oleiro disser, não, esse teu jeito eu vou mudar, acabou, irmãos. Então o oleiro, ele pode sim quebrar a gente.
Você entende que não é o pastor que vai moldar você. Não é. Não é a igreja que vai, agora é o seguinte, agora, a partir de agora, você não vai mais se vestir assim não, a partir de agora só vai usar saia, por exemplo, né? Tem igreja que molda as pessoas. Não é a igreja moldando. Quem vai moldar cada um de nós é o oleiro. O oleiro é o nosso Deus que vai nos moldar. E quantas vezes precisar nos quebrar, irmãos, Ele vai quebrar, porque nós somos o vaso nas mãos do oleiro. Amém? E quando Ele nos quebrar, quando Ele quiser refazer uma nova vida em nós, isso não é um mau sinal, isso é um bom sinal. Significa que estamos na mão dEle, porque Ele só vai moldar o barro que está nas mãos dEle. Amém? Seguindo aqui, glória a Deus. Eu vou ler o versículo 4, porque esse versículo é muito, muito importante. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Versículo 5: então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então a casa de Israel, a nação de Israel estava dura, com o coração duro diante de Deus, irmãos. Por isso que a nossa oração para Deus, para salvar a nossa família, para até nos salvar, muitas das vezes nós nos pegamos, irmãos, clamando por salvação a Deus. Então nós temos que pedir para Deus quebrantar o nosso coração. Muitas das vezes o nosso coração é duro, irmãos. Muitas das vezes o nosso coração é duro, e nós precisamos clamar a Deus: Deus, quebrante o nosso coração. Glória a Deus. Vamos seguir aqui a leitura, versículo 7: no momento em que falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar, para derrubar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. 9: no momento em que falar de uma nação e de um reino para edificar e para plantar, se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que lhe faria. E vamos encerrar aqui no versículo 11: ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando, olha só, mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Glória a Deus. Talvez você não tenha ouvido que Deus estava projetando o mal contra a nação de Israel. Isso não é muito comum de se ouvir numa pregação, né, irmãos? Que Deus, Ele trabalha como Ele quer. A verdade é essa. Mas eu quero dizer o seguinte, irmãos: se nós não estamos na mão de Deus, nós estamos correndo grande perigo. E se nós estamos na mão de Deus, nós temos que deixar Ele trabalhar e Ele nos quebrar quantas vezes forem necessárias. Amém? As pessoas que não permitem que o Senhor trabalhe, que o oleiro trabalhe na vida delas, elas estão, irmãos, se afastando cada vez mais dele. Ele não está agindo na vida dessas pessoas e o mal está sucedendo na vida dessas pessoas. Por isso que nós temos que nos apegar a Jesus, nos apegar ao Senhor. Louvado seja Deus. Vou convidar os irmãos para abrir agora em João, lá no Novo Testamento. João capítulo 3. Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 3, versículo 1. O povo de Israel não queria ser quebrantado, né? O povo de Israel queria viver como eles gostavam. Queria adorar João 3, queria adorar outros deuses, queriam viver de qualquer jeito, não tem condição. Fica difícil, né? E aí Deus mandou o recado. Deus mandou o recado.
João 3, encontraram aí? Versículo 1, olha só. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Amém? Então, ligando com a palavra de Jeremias, aqui, Jesus falando sobre nascer novamente. É a mesma coisa do vaso quebrado ser refeito. Nascer de novo. Irmãos, se nós não nascermos de novo, nós não entraremos no reino de Deus. Então eu creio que cada um de nós aqui, vocês que já frequentam igreja, já tem um tempo que servem a Deus, vocês já nasceram de novo, né? E a forma de nascer de novo, e aí eu já faço menção ao batismo, é se batizando nas águas. Então a pessoa, ela diz assim: eu nasci de novo. Você já se batizou nas águas? Não me batizei. Precisa se batizar. É muito importante, é o que a atitude que a irmã vai tomar hoje. Então hoje a irmã nasce de novo. Amém? Nasce de novo. É muito importante nós nascermos de novo, nascer da água e do Espírito. Nascer da água é o batismo. Batismo nas águas. Então Jesus falando: olha, Nicodemos, já vou deixar bem claro para você, quem não nasce de novo, não entra no meu reino. Não entra. Irmãos, é conversão. Nós temos que nos converter. Mas eu já me converti. Tudo bem, eu também já me converti. Mas como nós temos cuidado disso? Como que nós temos lidado com isso? Porque você se converteu talvez há 10 anos atrás. E ao longo desses 10 anos, como você tem vivido? Então a conversão é algo a ser cuidada, é algo a ser regado. É que nem quando você planta uma semente lá. Você plantou uma semente, você tem que cuidar, senão vem ervas daninhas, cresce junto. É o joio nascendo junto com o trigo. Não é assim? Então nós temos que cuidar da nossa conversão, irmãos. Nós temos que nos arrependermos quando for necessário. Nós temos que vigiar. Nós temos que tomar muito cuidado com a nossa vida, com as nossas ações. Em nome de Jesus. É um novo nascimento. Versículo 4. Disse-lhe Nicodemos. Olha só, irmãos. Esse Nicodemos aqui, a gente leu que ele era príncipe dos judeus. Ou seja, ele era líder de uma sinagoga. Ele era um homem que conhecia a lei ponta a ponta. Ele entendia muito. Mas ele era, nas coisas de Cristo, ele era um ignorante. Olha a pergunta que ele faz. E essa pergunta que ele fez aqui, não é uma ironia, ele não está ironizando, sabe? Tirando uma. Não, é de coração, porque Jesus não o repreendeu quando ele fez. Jesus repreendia sempre os irônicos, mas Nicodemos ele não foi repreendido, porque ele não estava fazendo uma pergunta tirando uma, sabe? Ele estava sério, ele estava fazendo pergunta do fundo do coração dele. Ele era um ignorante, esse homem. Olha só o que ele fez, ó. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Irmãos, olha a pergunta que esse homem fez. Ou seja, era um homem príncipe dos judeus, um religioso nato, né? Religioso, mas não sabia nada das coisas de Deus, das coisas do céu mesmo, não sabia absolutamente nada. Ele sabia muito bem da lei de Moisés, como muitos sabem hoje, mas pouco das coisas de Cristo, talvez nada. Olha a pergunta que ele fez: mas pode um homem, como assim, vai tornar a nascer de novo? Que pergunta, né, irmãos? Mas ele aqui estava demonstrando o que para Deus? Estava demonstrando a sinceridade dele e o desejo dele de se converter. Ele estava vendo que a religião dele, a religiosidade dele não valia de nada, porque ele não tinha, mas como assim? Eu não nasci de novo então. Pois é, você não nasceu, mas vai nascer hoje. Amém? Irmãos, aceitar Jesus é se desprender de tudo aquilo que nós estamos levando na nossa vida, que não seja coisas boas. Nós temos que deixar muitas coisas do passado para trás, se desprender de muitas coisas. Versículo 5. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja,
Ó Nicodemos, você tem que se batizar e nascer do Espírito. Irmãos, nascer da água é o batismo. E nascer do Espírito é o Espírito de Deus, Espírito Santo, habitar dentro de você. E você mudar todas as suas atitudes. Então, de vez em quando é bom você parar um pouco e rever as suas atitudes, irmãos. Eu falo isso por mim também. Preciso fazer muito isso, rever como eu estou vivendo, se está correto, o que eu preciso fazer para melhorar. Porque muitas das vezes, irmãos, a gente começa a viver, e a gente vai cair em algumas rotinas que não são boas. Então a gente precisa, buscar esse entendimento em Deus. Seguindo, versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Vou ler até o versículo 8. Não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. Agora preste atenção no versículo 8. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, porém não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, o que Jesus estava falando? Isso é importante. Que aquele que é nascido do Espírito, ele já não é mais dono de si. Ele já não sabe para onde ele vai, ele não sabe do futuro. Porque o futuro pertence a Deus, é Deus que guia. Amém? Então, se você nasceu do Espírito, a verdade é que você não tem o controle da sua vida. Porque é o Espírito Santo que vai te controlar. Então, aonde eu vou estar? É onde Deus vai te dirigir. Amém. Ah, mas eu gostaria de... Ah, mas quem dirige é o Espírito Santo, irmãos. Aqui hoje, domingo, eu gostaria de estar viajando. Pois é. Eu também. Mas quem dirige é o Espírito Santo. Hoje era para nós e estamos aqui. Era para estarmos e estamos aqui. Amém? Mas eu gostaria, por exemplo, de pregar numa igreja hiperlotada. Estava vendo uma pregação essa semana de um pastor, até mostrei para o Tamara, pastor da década de final de 70, 80. Aquele pastor, um americano, pregando nos ginásios lá da América, lotados, assim, para 10 mil pessoas no mínimo. Eu também gostaria de estar pregando ali. Você acha que não? Sim. Você gostaria de estar abrindo um culto cantando um louvor com uma orquestra, coisa linda, os back vocal lá e tal. Mas, irmãos, o Espírito sopra, o vento sopra onde Ele quer. Ele não quis me colocar lá, irmãos, no grande ginásio, Ele quis me colocar aqui. E o que cabe a mim, irmãos? Agradecer a Deus e obedecer. Quando você pega um soldado numa guerra, o soldado, irmãos, ele só obedece. Vocês sabiam disso? Ele só obedece. O capitão fala assim, você vai fazer o seguinte, você vai pegar essa garrafa de água, você vai cortar ali e vai chegar lá. Ele não vai ficar questionando, mas lá tem um inimigo. Não quero saber. Se ele questionar, irmãos, já é excluído na hora. Não, numa guerra não tem espaço, irmãos, para questionamentos, não tem espaço para covardes. Lembra de Gideão na guerra? Deus o levantou e ele proclamou para a nação: quem tiver com medo e for covarde, pode voltar. A maioria voltou. Porque Deus não vai levar na guerra os covardes, irmãos. O que isso significa? Nós estamos numa guerra espiritual. E nós somos os guerreiros, nós somos soldados que estamos batalhando. Aí, o questionar não é questionar o homem, é questionar Deus. É isso que eu quero dizer. Então, Deus falou, olha, você vai ali naquela igreja, você vai pregar naquela igreja ali, você vai ficar ali e você vai pregar para pouca gente. Não cabe o questionamento, irmãos. Nós não sabemos o trabalhar de Deus. Olha, você vai orar para a tua família se converter, você vai ficar 20 anos orando. Só lá no final que vai se converter. Ah, Senhor. Ah, nada, irmãos. Você é soldado, você tem que obedecer. O capitão, é o nosso Senhor Jesus. Amém? É como diz, né? A pessoa recebe lá uma palavra. E aí vem alguém e fala, olha, você tem um grande chamado. Tamara, você tem um grande chamado. Deus está te entregando um grande chamado hoje. Um grande chamado. Você vai ganhar muitas almas. Você vai fazer uma grande obra para Deus. Amém.
Aí é o seguinte, Deus está te mandando ir lá para o Amazonas, lá onde tem os índios, bem lá, para lá de onde tem os índios, divisa lá com os outros países. Você vai ficar 10 anos lá pregando, e você vai pregar lá 10 anos, você vai ganhar só uma família de índio para Cristo. Aí você vai questionar assim, mas só uma família, 10 anos para ganhar uma família? Meu Deus, mas cadê meu grande chamado? Não é para você um grande chamado, mas para Deus é. Você entende, irmãos? Às vezes a gente quer grandes obras, a gente quer fazer grandes construções, né? Mas o importante às vezes, irmãos, é o básico. Se você fizer o básico, irmãos, já está ótimo. Deus vai usar a partir daí para fazer outras obras. Nós temos que estar à disposição. Mas quem faz, irmãos, é Deus. E muitas das vezes a grande obra que você está esperando fazer não vai ser da forma que você quer. Vai ser da forma que Deus quer, porque o vento sopra onde Ele quer. Você é barro, você foi quebrado. Agora Ele vai moldar do jeito que Ele quer. Já pensou o barro sendo quebrado? É difícil, né? Deve doer um pouquinho, né? Se nós somos barro, e nós somos barro mesmo, nós somos feitos, não é isso? Não viemos do pó, da terra? Não foi assim que Deus criou o homem, criou o Adão? Pois é, irmãos. E a Tamara falou aí que faleceu, né? A moça lá, uma jovem senhora, né? Do pó viemos, para o pó retornamos. E é verdade, né? Então, olha só, irmãos, nós temos que cumprir o que Deus colocou em nossas mãos. Seja uma obra grande, seja uma obra pequena. Seja pregar para multidões ou talvez pregar para uma pessoa na sua família. Confia no Senhor. Amém, queridos? Olha só, vamos ler de novo para encerrar. Versículo 8. O vento assopra onde ele quer e ouve a sua voz, porém não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quem é nascido do Espírito não sabe, né? Aonde eu vou, a direção é Deus que vai dando. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Então, a gente tem que aprender na vida a não ficar reclamando. Mas por que eu vim parar aqui nessa igreja? E Deus te trouxe. Deus te trouxe. Por que eu fui parar naquele trabalho? Deus te levou ali. Mas eu saí daquele trabalho, de um outro trabalho, eu devia ter ficado. Não, Deus te tirou. Deus está te guiando, irmãos. E muitas das vezes Ele permite que você passe por dificuldades, porque você é barro, você está sendo quebrado e refeito também. Amém? É Deus que trabalha, é Deus que vai moldando e modelando. E nós vamos o quê? Permanecendo firme, confiando no Senhor. Louvado seja Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé e fazer uma oração? Nós vamos fazer uma oração agora, em nome de Jesus. E daqui a pouquinho vai ser o batismo, tá bom? Vamos orar, vamos louvar e a gente já faz o batismo. Feche seus olhos. Querido Deus e amado Pai, nesta noite, nós te louvamos, ó Deus, te engrandecemos, porque, Pai, nós somos barro, Pai, em Suas mãos. O Senhor é o oleiro que está trabalhando em nossas vidas. Meu Deus, quebre, Pai, quantas vezes forem necessárias, quebrante o nosso coração, para que possamos, ó Deus, ser uma nova criatura, Pai. Quantas vezes forem precisas, ó Deus, molde a nossa vida, nos ensina, Pai. Não é da nossa forma, não é da nossa maneira, não é o nosso jeito que vai prevalecer, mas é a vontade do Senhor. O nosso jeito muitas das vezes nos atrapalha, o nosso jeito de agir. Meu Deus, perdoe nossos pecados, perdoe nossas falhas. Nós precisamos do Senhor, Pai. Guie as nossas vidas. Ó Deus, o vento sopra para onde Ele quer. O Espírito, Pai, leva a nossa vida, conduz a nossa vida para onde Ele quer. Meu Deus, continue guiando a nossa vida, continue guiando os nossos pensamentos, continue guiando as nossas ações, Pai. Não permita que a gente venha cometer nenhum erro, Pai. Não permita que a gente venha, ó Deus, errar, a não ser, Pai, que seja a Tua vontade que no nosso caminho passemos por lutas. Não tem problema, vamos passar porque é a permissão do Senhor,
mas não, Pai, porque nós estamos se precipitando e agir e fazer. Não permita que nenhum irmão se precipite, que nenhum irmão tome uma atitude fora e contrária ao teu querer. Não, Pai, que 100% da nossa vida seja guiada pelo teu poder, seja guiada pela tua palavra. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Vamos louvar ao nosso Deus. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Aleluia, Senhor. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Te adoro, te adoro. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Oh, Senhor, que sejamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Amém? Irmãos, eu vou fazer a oração final para a gente se despedir dos irmãos que estarão acompanhando o culto e nós vamos fazer a cerimônia do batismo, amém? Vamos fazer a oração final aqui? Senhor,
Nós te louvamos, te agradecemos, Pai, por esta palavra, te agradecemos pelos louvores e orações, por cada vida aqui presente, Pai. Abençoe cada vida, cada irmão, meu Deus, nos dando uma semana abençoada, abrindo as portas, ó Pai, curando os enfermos. Nós apresentamos ao Senhor a nossa família, que o Senhor visite cada um, meu Pai, dos nossos familiares, levando saúde, levando sabedoria, levando paz, ó Deus, libertando das prisões espirituais, abrindo as portas, ó Deus, para que a nossa família alcance, ó Deus, a salvação, para que os nossos familiares, ó Pai, se convertam a Ti, aqueles que ainda não são, meu Deus, em nome de Jesus, e que a gente fique firme, Pai, que a gente não olhe para trás, não desista, ó Deus, que a gente suporte as lutas, as perseguições, em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Me despeço dos irmãos aqui e vamos fazer o batismo agora.